Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal de Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 25. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 25. E diz assim o texto: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, povo de Israel. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que o significado do Natal, Senhor, venha ser vivido entre nós nesta noite, ó Deus, para a glória e honra do teu nome. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Natal de Simeão. Nós estamos falando de um período onde o Messias, Jesus, ele está vindo ao mundo. E Jesus, ele nasce através de Maria. E a história do primeiro Natal começa então a acontecer há 2000 anos atrás. Então a ideia hoje é a gente voltar um pouquinho no tempo, há 2000 anos atrás, e a gente tentar entender qual é o contexto que surge o Natal e qual é o significado do Natal para esse homem chamado Simeão. O que ele entendeu como Natal naquele momento que ele estava vivendo dentro do contexto então do primeiro Natal. E o primeiro Natal, ele começa debaixo do domínio romano. Naquela época havia um domínio romano, e Roma dominava todo o território que Israel estava, e tinha um domínio pleno de Roma. Então Roma dominava a economia, Roma ditava as leis, Roma era o grande império que estava se organizando e difundindo ali toda a filosofia do Império Romano. E o Império Romano, como todo governo, pode passar todos dessa tela aí, porque acho que vai ficar um pouquinho melhor. E o Império Romano, ele traz aqui uma ideia de leis abusivas. Nós já vamos se organizar, irmãos. Um dia a gente vai ter um espaço adequado para poder acomodá-los, mas por enquanto temos que ter um pouquinho de paciência, tá bom? E não é nenhum problema, são crianças, eles bagunçam mesmo, e tá tudo certo, tá tudo dentro do normal. E o Império Romano, ele tinha leis abusivas naquele período, né? Então esse problema de governo que as nações vivem, que o Brasil vive hoje, não é um problema novo. Embora o Brasil talvez se diferencie de tudo isso, né? Mas já havia uma grande opressão da lei e uma cobrança muito exagerada dos impostos. A gente tem uma evidência nisso na conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele trabalhava para o Império Romano e ele cobrava os impostos de maneira abusiva, ao ponto de quando ele se converte ao Cristo, ele diz assim: olha, eu vou restituir aquilo que eu roubei como cobrador de impostos do Império Romano, tudo aquilo que eu tirei do povo, da população. Então havia uma grande
opressão do Império Romano sobre aquela sociedade e sobre a nação de Israel. E não apenas eles estavam debaixo do domínio romano, mas também havia uma grande questão com a religião de Israel. Nesse período do nascimento de Jesus, nesse primeiro Natal, a nação de Israel ela está totalmente corrompida. Havia um abuso muito grande das leis e das regras que eram extraídas através do Pentateuco. Então tinham mestres naquela época, Gabriel, que interpretavam o Antigo Testamento. E eles interpretavam o Antigo Testamento de uma maneira extremamente equivocada. Então havia um compilado de leis que o povo deveria obedecer, e esse compilado de leis é a base da sociedade judaica. Porém, como aplicar as leis? Essa era a grande questão. E nesse período havia mestres que ensinavam o povo como deveria se aplicar a lei de Israel. E havia uma grande corrupção nessa aplicação e nessa interpretação também das leis de Deus. Então havia uma corrupção em toda a religião de Israel. Uma evidência clara disso, no momento da crucificação de Jesus, haviam 2 sacerdotes sobre a nação, que era Anás e um outro era Caifás. Por ordem de Deus e pelos mandamentos de Deus no Antigo Testamento, deveria haver apenas um único sumo sacerdote sobre a nação de Israel. Porém, como há uma corrupção na religião, há uma perda moral da religião e há todo um envolvimento de negligência, de observância da lei, havia 2 sumos sacerdotes. Então, o governo romano está oprimindo a nação, e aquilo que poderia ser a grande esperança da nação de Israel, que é a religião que eles cultivam com tanta dedicação e com tanta piedade, também estava totalmente corrompido. Então o cenário histórico do primeiro Natal não é um cenário histórico muito bacana, porque é um cenário histórico onde Roma oprime o povo e cobra os impostos de maneira abusiva, e aonde o povo poderia então, Danilo, manifestar a fé, também eles não conseguem manifestar a fé, porque existe tantas leis e tanta imposição e tantas regras e tantos abusos da religião, que eles não conseguiam ter esperança no próprio Deus de Israel e na própria religião de Israel. Então o primeiro Natal vivido, ele é um Natal debaixo de um contexto extremamente conturbado. É um contexto que não é promissor, é um contexto que não é esperançoso, é um contexto de primeiro Natal extremamente difícil. Não há esperança latente no Império Romano e não há esperança latente na religião de Israel. Então o primeiro Natal ele surge debaixo desse contexto, um contexto opressor e um contexto de corrupção. Porém, Deus levanta esse homem chamado Simeão, e ele tem uma experiência maravilhosa com Deus desse primeiro Natal. E aí no versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o primeiro ensino desse primeiro Natal, que eu quero trazer hoje para a gente como reflexão, é que o meio não determina quem nós somos. Observem que o contexto do primeiro Natal é um contexto extremamente conturbado e um contexto extremamente problemático. Porém, mesmo nesse contexto difícil de adversidade, esse homem que nós conhecemos como Simeão, ele é um homem justo e ele é um homem temente a Deus. Portanto, o meio não formou o caráter e a vida de Simeão. Ele teve a capacidade dada por Deus de não ser alguém corrupto como Zaqueu.
E ele também teve a capacidade dada por Deus de não ser alguém extremamente opressor pela lei de Israel que ele conhecia. Então o primeiro Natal, ele surge dentro de um contexto de Simeão, de um homem que é justo. Amados irmãos, o Natal, ele traz esse significado para a gente. Eu não sei definir o seu contexto de vida atual, mas o nosso contexto religioso e econômico talvez não seja um contexto muito promissor para os próximos anos. Talvez hoje, quando você olha para a estrutura igreja evangélica, talvez você não encontre nela a esperança que você deveria encontrar. E talvez você olhe hoje para o governo e diz: olha, o segundo semestre de 2015 foi terrível. Como será o ano de 2016? O que vai acontecer com a economia aqui no país? E quando a gente assiste os especialistas falando sobre a economia no nosso país, quase que nos dá depressão. Não, a gente perdeu 10 anos e não tem mais como ter projeção. Puxa vida, eu não consigo esperar 10 anos para o país melhorar. Eu preciso trazer o sustento para a minha família hoje. E hoje eu preciso cuidar da minha família. Então, o contexto também social que a gente vive hoje, político, não é um contexto promissor. Porém, qual que é o nosso papel, qual é a nossa parte de celebrar o Natal? A nossa parte é celebrar o Natal como homens justos, como pessoas honestas, como pessoas dignas do Evangelho de Jesus, como pessoas que se entregam a Deus em justiça. Amados irmãos, nós sabemos que o nosso coração é mau, que a nossa natureza é má, mas nós precisamos permitir que o Espírito de Deus venha santificar a nossa vida e venha transformar a nossa vida, para que a gente tenha, assim como Simeão, atos de justiça. Que o Natal signifique na sua vida e na sua família atos de justiça. E atos de justiça significa não imputar no outro aquilo que o outro merecia ou aquilo que o outro merece. Então o Natal é uma época fraternal, onde você deve se envolver com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos e permitir que a justiça do Evangelho, que transformou a sua vida, também leve para outros o amor e a graça de Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente entende que nós fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. E que nós não éramos merecedores dessa justiça, mas Deus, por amor a nós, nos justificou graciosamente pelo seu sangue. E ele não era apenas um homem justo, Vânia, ele era também um homem temente a Deus. O que isso significa? Que o meio, embora o meio estava extremamente corrompido, seja religioso, ou seja o meio político que ele estava vivendo, o meio econômico, ele era um homem que desenvolvia uma relação com Deus maravilhosa. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que tinha temor ao Senhor. O que isso significa para nós? Irmãos, nós estamos num mês que o tempo falta. Nós estamos num mês onde tudo é muito corrido. Nós estamos num mês onde precisa comprar presente para a mãe, para o pai, para o tio, para o vizinho, tal, para o colega. E o nosso tempo vai sendo consumido. E um dos grandes maus que a gente precisa vencer nesse tempo é a gente poder administrar bem o nosso tempo e remir o tempo. O que isso significa? Que embora a gente viva numa sociedade urbana, numa sociedade dinâmica, numa sociedade que muda e vive em transformação constantemente, nós precisamos preservar a nossa relação com Deus. Nosso relacionamento com Deus precisa ser preservado. Você precisa ainda ter uma vida de devocional. Você precisa ainda, e eu preciso ter o meu momento de oração com Deus. E de orar ao Senhor, e trazer a maturidade cristã dentro da gente, através dessa relação com Deus. E através dessa relação que nós temos com Deus, Roberto, nós vamos temer a Deus, nós vamos respeitar a Deus,
nós vamos, de alguma maneira, tentar cumprir aquilo que Ele tem para nós, baseado na Sua palavra. Então, o meio não determina quem nós somos. Se nesse Natal você entrar num lar que está extremamente destruído, que você seja o amor, que você não seja o fruto de um meio que é destruído. Se nesse Natal você chegar numa casa que está vivendo uma extrema dificuldade, alguma enfermidade, alguma perda, chega nessa família e diz: olha, eu vim aqui como fruto do amor de Deus e eu quero partilhar com vocês também esse momento e essa dor. Ou se talvez hoje você está vivendo um momento de extrema dificuldade na sua vida, saiba que Deus te ama e permita que a graça de Deus faça você vencer esse momento, e que esse meio de adversidades não venha roubar a sua fé, não venha roubar a sua relação com Deus, não venha roubar os seus atos de justiça, não venha roubar a sua piedade cristã, não venha roubar a sua temência a Deus, mas que a gente possa construir através de atos de justiça e de uma relação com Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Embora o meio, ele é extremamente complicado e opressor também, e não tem como, a gente vai absorvendo algumas coisas do meio que a gente vive. A nossa vida é construída dessa forma, porém, não permita que você seja fruto desse meio que você vive hoje. Permita que você seja fruto da sua relação com Deus, de justiça e de temor ao Deus que você serve e ao Deus que você ama. E o segundo ensino de hoje, o segundo significado do Natal, que Simeão mostra para a gente aqui, é que a espera é fruto de uma relação de confiança. Toda espera é fruto de uma relação de confiança. Quantos de vocês, quando eram menores, o pai de vocês prometeu uma bicicleta? Olha, filho, se você passar de ano, se você fizer tudo bonitinho, no Natal, no dia do Natal, eu vou te comprar uma bicicleta. E você ficava o ano todo esperando a sua bicicleta chegar. Por que você esperava o ano todo a sua bicicleta chegar? Porque você tem, ou tinha com o seu pai, uma relação de confiança. Se o meu pai me prometeu uma bicicleta, Patrícia, é certo que no final do ano o meu pai vai me dar uma bicicleta. Então a gente só consegue esperar quando a gente tem uma relação de confiança com o outro. E quando a gente diz isso, remete isso para Deus, eu só consigo esperar as coisas que Deus tem para a minha vida quando eu desenvolvo com Ele uma relação de confiança. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Porque eu espero com paciência aquilo que Deus tem para mim, porque eu tenho com Deus uma relação de confiança. Eu confio no caráter bom de Deus, e eu sei que tudo que Deus tem para a minha vida é bom, é perfeito e é agradável. Obrigado, Fernando, Deus abençoe. É bom, é perfeito e é agradável. E porque eu tenho uma relação de confiança com Deus, eu espero tudo que Deus tem para a minha vida. E o que esse homem esperava de Deus? O que Simeão esperava de Deus? A consolação de Israel. Porque ele desenvolvia uma relação de confiança com Deus, ele esperava ainda em vida que Deus traria a consolação de Israel. E a consolação de Israel seria vista por esse homem chamado Simeão.
Amados irmãos, a gente às vezes anda tão ansioso e tão preocupado com tantas coisas, e naturalmente isso é um fruto da nossa carne, como nós aprendemos aqui no estudo, e naturalmente a gente vive mesmo ansioso, preocupado com tudo que vai acontecer com a nossa vida. Porém, nós precisamos desenvolver com Deus uma relação um pouquinho mais madura de confiança. Por quê? Porque Deus está no pleno controle de todas as coisas. Não cai sequer nada acontece sem que fuja ou escape da soberania de Deus e do cuidado de Deus. Então saiba que Deus tem planos lindos e maravilhosos para a sua vida, e espere em Deus e nutra na sua relação com Deus a confiança, porque aquilo que Ele te prometeu e que Ele promete na sua palavra vai se cumprir, e tudo aquilo que Ele tem para a sua vida vai acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ama você, que cuida da gente e tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. A gente poderia definir aqui o que seria o melhor, porque o melhor, ele é visto de um ponto, e tudo que é visto de um ponto é um ponto de vista. E todo ponto de vista que é visto de um ponto, ele é diferente. Então, Simeão, ele tinha uma relação com Deus que permitiu que ele compreendesse que ele não passaria dessa terra sem que ele visse o Messias. E baseado nessa promessa, ele nutria uma relação de confiança com Deus e acreditava em Deus. E o terceiro significado dessa relação de Simeão é o significado do Natal, que eu encontro nesse texto. Natal, para Simeão, é um sinal de consolo e é um sinal de encorajamento. Eu quero falar aqui hoje para os irmãos que o Natal significa para esse homem consolo e significa encorajamento. A palavrinha que está ali traduzida como consolo é a palavrinha paracletos, que traz a mesma ideia de espírito. Esse termo paracletos vai ser utilizado mais à frente um pouquinho para traduzir a atividade do Espírito Santo. Simeão, ele era um homem que tinha uma relação muito bacana com Deus, uma relação muito boa com Deus, ele tinha relacionamentos com Deus, por isso ele era um homem justo, por isso ele era um homem temente a Deus, por isso ele confiava e esperava no cumprimento da promessa que Deus tinha para ele, mas ele esperava de fato o consolo e o encorajamento. Amados irmãos, o que é o Natal para Simeão e o que pode ser o Natal para nós hoje? O Natal para nós hoje pode ser uma atuação do Espírito consolando o nosso coração e fortalecendo a nossa vida diante de tudo que nós vivemos no ano de 2015. Eu não sei como você classifica o seu ano de 2015, mas talvez quando você olha para o ano de 2015, você encontra momentos, situações, você diz: olha, ali eu fui consolado por Deus, ali eu fui consolado pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo consolou o meu coração. Num contexto extremamente problemático de Roma e religião de Israel, para esse homem enxergar o consolo é algo maravilhoso. Ele vive sem esperança e ele vive sem perspectiva de vida. E quando ele sabe que aquele que seria o Consolador estava para vir, e o Natal ali, o nascimento do Messias, significava para ele esse consolo, ele começa a ter um pouco mais de calma para lidar com o seu contexto atual.
Por isso, amados irmãos, eu quero dizer a você que o Natal significa consolo. Que o Cristo de Deus console a sua vida nessa noite. Que o Cristo de Deus console o seu Natal. Que o seu Natal seja um Natal de consolo. Consolo para aqueles que se sentem tristes. Consolo por aqueles que não vão ter a pessoa mais querida e mais admirada ao lado. Consolo para as pessoas que não vão ter à sua mesa, talvez tudo que gostariam de ter. Consolo para aqueles que talvez não vão celebrar o Natal com tanta alegria, com tanta festa, porque alguém já se partiu. E quando esse alguém se partiu e foi embora desse mundo, e a eternidade venceu esse indivíduo, parece que perdeu um pouco o significado do Natal. E Simeão está vivendo aqui o momento do consolo. Deus tem consolo para você no período do Natal. E Natal significa consolo. E não apenas consolo, mas o Natal também significa encorajamento. Porque esse homem, ele esperava o consolo e ele esperava também o encorajamento. Amados irmãos, para a gente poder viver o ano de 2016, nós precisamos ser encorajados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus precisa realmente encorajar o nosso coração diante dos desafios que nós temos pela frente. Irmãos, teremos um ano de dificuldade e teremos um ano de adversidade. Tenha certeza disso. Porém, confie em Deus e saiba que o Espírito Santo de Deus vai encorajar a sua vida e vai encorajar a sua família para que você viva em 2016 tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida e para a sua família. Então essa é uma atividade plena do Espírito de Deus e esse é um dos significados do Natal. Se você entrou hoje aqui triste, abatido, desanimado, dizendo, olha, Natal é sempre a mesma coisa, de novo a data do Natal, de novo chegou essa correria para as compras, de novo chegou tudo isso, se sinta hoje encorajado pelo Espírito de Deus, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, e Deus tem planos maravilhosos para a sua família. Quando o profeta profetizou sobre a nação de Israel, ele disse, eu sei que eu tenho pensamentos de paz e não de mal sobre vocês. Amados irmãos, é certo que o ano não será fácil, porém, nós iremos vencer em Cristo Jesus, e teremos sim um ano de bênção, um ano de vitória. Se eu for avaliar o segundo semestre da minha vida, talvez eu não teria muitas razões hoje para comemorar ou para festejar. O segundo semestre de 2015 para minha família foi um semestre muito duro, muito difícil. Ele começou esse segundo semestre sem que eu tivesse o desejo de levantar da minha cama, para que vocês tenham uma ideia. Eu não tinha forças um dia, numa segunda-feira, de ir ao trabalho. E não fui ao trabalho por tamanha adversidade, decepção que nós estávamos vivendo naquele período. Porém, o Espírito Santo de Deus, encorajador, ele foi me encorajando, e foi me restabelecendo, e foi me restaurando, e foi me transformando, para que eu pudesse chegar aqui agora, hoje, no dia 20, hoje é dia 20, dia 20 do 12, eu estou hoje como aqueles que sonham, eu estou olhando para 2016, eu sei de todos os desafios que esse ano traz, mas, amados irmãos, eu olho para o ano de 2016 com um olhar extremamente apaixonado. Parece que eu nunca terminei um ano como eu estou terminando 2015. Eu quero que chegue logo janeiro, porque eu sei que Deus tem planos maravilhosos e lindos para a minha família. E eu sei que Deus tem coisas preparadas para essa comunidade. Então eu estou contando os dias para chegar logo 2016 e viver tudo que Deus tem para cada um de nós, e viver tudo que Deus tem para a nossa vida. E quem faz isso não é a gente.
frente. Quem faz isso é o Espírito de Deus nos encorajando diariamente e falando: olha, vai para frente, anda, come, bebe, porque longa será a tua caminhada e a tua jornada. Então tome forças dadas por Deus para que você viva o ano de 2016. Então esse ano e esse Natal, ele traz um significado muito especial para a minha família, porque foi um ano, um semestre que a gente provou muito do consolo do Espírito de Deus. A gente percebeu o Espírito de Deus consolando a gente, confortando, cuidando. E eu estou aqui falando da minha experiência pessoal, que talvez só serve de exemplo, mas cada um de vocês teve a sua própria experiência, onde você percebeu o Espírito de Deus te consolando, te confortando e te fortalecendo. Eu tive uma experiência muito bacana, muito interessante com Deus. Um dia eu estava indo trabalhar muito pensativo, muitas coisas, meu trabalho, minha família, vida ministerial, muito preocupado com muitas coisas. E eu estava naquele dia bastante abatido, bastante chateado, com muitas coisas que vinham acontecendo. E quando eu desci do trem, eu vou trabalhar de trem, às vezes de bicicleta e poucas vezes de carro, porque minha esposa usa sempre o carro. Mas quando eu desci do trem, aquele trem lotado, cheio de gente, eu percebi o Espírito de Deus atuando ali no meio da multidão na minha vida, e me encorajando e falando comigo. E eu cheguei no meu trabalho naquele dia muito fortalecido por Deus. E parece que eu recebi naquele dia um renovo vindo de Deus, me fortalecendo, me ajudando, me encorajando, irmãos. Que naquele dia eu estava disposto a viver tudo que Deus tinha para a minha vida e tudo que Deus tinha para a minha família, independente do que fosse, independente da situação que a gente viveria. Eu estava pronto, eu estava preparado, desafiado e encorajado pelo Espírito de Deus para viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, amados irmãos, eu quero falar para vocês hoje, o Natal de Simeão é um Natal encorajador. Por isso, permita que o Espírito de Deus hoje te renove, ao ponto de te encorajar para o ano de 2016. E saiba que esse ano de 2016 será uma bênção para as nossas famílias e será uma bênção para a nossa comunidade. Teremos lutas, é claro que teremos lutas, mas elas também são muito bem-vindas, porque elas formam a nossa humanidade. As lutas e as tribulações mostram para a gente que nós somos de carne, mostram para a gente que nós somos finitos, mostram para a gente que nós precisamos uns dos outros. As nossas tribulações afloram o nosso desejo por comunidade. As nossas tribulações mostram para a gente o quanto Marcos é importante, o quanto Everton é importante, o quanto Rafael é importante, e como é importante a gente viver em comunidade, ajudando um ao outro, cara. Então, que esse ano, que venha tudo que tenha para vir, sejam as bênçãos de Deus, ou sejam as dificuldades, as tribulações que viveremos. E viveremos esse ano de 2016 com o consolo do Natal. E viveremos o ano de 2016 com o encorajamento que o Natal, ou o Espírito de Deus, ou o Messias, tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.